Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns aí, Edson e toda a equipe, parabéns pelo Grupo Nexus, muito obrigado pelo convite. E a ideia é trazer para vocês aqui um pouco de como justamente aproveitar esse cenário novo que o Ricardo Amorim comentou e de toda essa tecnologia que o Edson comentou também, para usar no mercado de crédito, né? A gente viu que temos oportunidades, na verdade, temos situações que vão se tornar oportunidades com as nossas ações. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é como convergir as ações de vocês, querendo trazer dinheiro através de crédito e principalmente através de securitização, para que seja viável fazer captações de recursos. A ideia é mostrar como que a securitização funciona para o tomador de recursos, como que você se organiza a sua empresa, todos os seus negócios, para poder viabilizar a captação de recursos através de securitização. Em primeiro lugar, eu queria... o que é a securitização e para que eu vou me importar com ela, né? Então, a gente passa a se importar com ela, vou passando as páginas aqui, a gente passa a se importar com ela quando a gente começa a se perguntar, o cenário de juros está caindo no Brasil, os juros estão caindo em geral. Muito bem, só que os juros, eles estão caindo na ponta do tomador de recursos? Não necessariamente. Por outro lado, os juros estão caindo para o investidor. Então, ainda existe uma diferença razoável, uma diferença até grande, entre a disponibilidade de investimento dos investidores e o dinheiro que a gente vai captar no mercado. Como é que a gente faz para juntar esses dois elementos? A gente tem gente querendo emprestar recurso e gente querendo tomar recurso. Como é que a gente consegue aproximar? Bom, é simples, é só pegar uma pessoa que tenha dinheiro sobrando e essa pessoa financiar quem precisa desse recurso. Não é tão simples assim. Por quê? Por que não é tão simples? Simplesmente juntar duas pessoas ou duas empresas, uma que queira doar recursos, uma que queira captar recursos, e com isso a gente consegue fazer a captação. Quando a gente vai fazer uma operação de financiamento, em primeiro lugar, a gente precisa ter um processo de originação. O que é essa originação? Essas pessoas precisam se juntar. Quem tem dinheiro para emprestar precisa saber quem é que vai tomar esse recurso. Tá? E não necessariamente é fácil. Às vezes, quem tem dinheiro sobrando não tem o acesso a quem está precisando do dinheiro, porque essas pessoas podem estar separadas, podem estar em diferentes mercados, em diferentes situações. Além disso, quem vai emprestar dinheiro precisa analisar o crédito, precisa conhecer a pessoa que vai tomar os recursos. Uma vez conhecida a pessoa, uma vez feita a análise de crédito, tem toda uma prestação de serviço que é necessário fazer para poder viabilizar aquela operação de crédito. Precisa ter um contrato, precisa assinar um contrato, precisa ter uma equipe para fazer toda a manutenção, incluindo a cobrança daquele contrato. E, por fim, toda operação de crédito envolve um risco. Então, não é tão simples você fazer essa vinculação entre tomadores de recursos e doadores de recursos, fazendo uma ligação direta entre eles. Bom, a gente sabe que essa ligação pode ser feita no mercado bancário, só que o mercado bancário a gente sabe todas as limitações que ele tem. Por que a gente não pode usar o próprio mercado de capitais, que justamente tem o dinheiro do público que tem interesse em investir, para poder levar esse recurso para as empresas que estão, por exemplo, na cadeia de valor e têm os seus recebíveis? Para fazer isso, a gente precisa resolver essas questões de originação, de prestação de serviço e de avaliação de risco. A securitização está justamente é uma ferramenta para resolver isso. De que forma? A gente cria um veículo de securitização que vai estar justamente podendo viabilizar os investimentos dos investidores, ele recebe recursos dos investidores através da emissão de títulos de valores mobiliários. Com esses recursos, a partir desses recursos, ele compra os recebíveis dos tomadores de recursos. Então, vou pegar um exemplo aqui. Tem uma empresa, por exemplo, que ela fornece para uma determinada outra empresa, tá? Eu sou um fornecedor e eu tenho recebíveis, né? Contra uma determinada grande empresa, por exemplo, eu tenho os meus recebíveis. E aí eu posso ter uma ou mais empresas com essas características de originar recebíveis, por exemplo, recebíveis contra um sacado. Eu crio um FDIC que vai comprar esses recebíveis contra um ou mais sacados
E eu tenho, por outro lado, um público investidor que comprou as cotas desse fundo, por exemplo, um fundo de securitização, que vai justamente poder viabilizar essa compra dos recebíveis. Dessa forma, o dinheiro dos investidores, originado no início da operação, no início de toda essa cadeia, vai para o FDIC e do FDIC ele compra os recebíveis do fornecedor do grande sacado, por exemplo. Estamos falando do exemplo do fornecedor do grande sacado, mas a gente poderia ter outros exemplos de quem, por exemplo, quem origina crediário, quem origina financiamento de veículo, quem origina financiamento imobiliário. Vários tipos diferentes de financiamentos poderiam fazer parte dessa operação e justamente o veículo de securitização que permite viabilizar a conexão entre os tomadores de recursos de um lado e os doadores de recursos do outro. Muito bem. Como que funciona, para que toda essa mecânica funcione, como que funciona o processo de securitização? Esse processo de securitização está fundamentado basicamente em 5 etapas. Primeiro, a gente precisa ter, no nosso exemplo aqui, a empresa que é a fornecedora, que ela está gerando os recebíveis. Então, a gente precisa de alguém que gere os recebíveis, crie esses recebíveis, que justamente vão ser aqueles créditos que vão ser comprados, e a compra desses créditos é que vai permitir o financiamento do originador de recebíveis. Nesse exemplo que eu comentei, o fornecedor seria o gerador dos recebíveis. Mas, por exemplo, alguém que faça o financiamento, que seja financiamento para compra de veículos, seria um outro potencial originador. Quem faz financiamento imobiliário poderia ser outro potencial financiador. Então, essa primeira etapa é de criar os recebíveis para que esses recebíveis possam ser comprados na sequência. Para que esse recebível seja comprado, ele precisa ser comprado por alguém. Esse alguém é o quê? É um veículo de securitização que, em geral, vai ser ou um FDIC ou uma companhia securitizadora. Tá? Então, é um CNPJ separado que vai comprar esses recebíveis, captando dinheiro através da emissão de títulos de valores mobiliários. Para isso, ele precisa ser constituído e ele vai precisar ter um representante legal, que vai ser a própria companhia securitizadora, no caso, uma securitização via companhia securitizadora, ou o administrador do FDIC. Além da originação e do veículo, é importante a gente ter toda uma prestação de serviço que eu comentei com vocês, que a gente precisa ter a prestação de serviço dos recebíveis. Eu preciso fazer uma prestação de serviço tanto no início da operação, conhecer como é que é o histórico, para saber exatamente como que a gente vai viabilizar a operação. Conhecer o histórico, fazer uma análise do desempenho histórico. Essa análise é uma nota de crédito dada por uma agência, que normalmente uma agência de classificação de risco, que a gente chama agência de rating, ou a gente usou no jargão inglês. A gente precisa selecionar os créditos, que no jargão de securitização a gente chama os créditos de direitos creditórios. Precisa selecionar os direitos creditórios, precisa fazer toda a parte de custódia, cobrança, fazer os acompanhamentos como um todo daqueles direitos creditórios. Toda uma questão, uma prestação de serviços. Além disso, né, quando a gente vai buscar investidores que vão trazer o dinheiro para que possam ser comprados os recebíveis, os investidores que vão fazer esses investimentos, eles têm perfis de risco muito diferentes entre si. A grande maioria dos investidores tem um perfil de risco bastante conservador. Então, a gente consegue fazer uma segregação dos resultados daquela carteira de recebíveis. Os recebíveis, uma vez eles comprados, eles vão sendo pagos, né, e o dinheiro que vai sendo recebido, ele vai sendo alocado para os diversos investidores. A gente consegue fazer uma alocação de forma que os primeiros recebimentos sejam destinados para os investidores mais avessos a risco, que a gente chama que é uma decomposição de risco, ou no jargão a gente usa um trancheamento da carteira. Por que a gente faz dessa forma? A maioria dos investidores tem um perfil de risco-retorno mais conservador, eles vão querer menos risco, e, em contrapartida, eles vão exigir menos rentabilidade. Então, esses investidores, eles têm um dinheiro, em certo sentido, mais barato, porém, eles precisam receber na frente. Então, a gente cria uma série de regras que permite a eles receberem na frente. Na sequência, os investidores
intermediários recebem e, por fim, os investidores que conhecem mais a carteira, têm um apetite de risco maior, porém têm uma expectativa de rentabilidade maior, eles recebem por último. Essa segregação da carteira, essa segregação não da carteira, dos resultados da carteira é bastante importante também no processo de securitização. E, por fim, a última etapa do processo é uma etapa de distribuição dessa operação no mercado, que é justamente a colocação do valor mobiliário. Muito bem, eu sou originador, eu consigo fazer tudo isso sozinho? Não. Tipicamente, o originador, ele vai ter... Originador é você, empresário que está me ouvindo, que tem os seus recebíveis, sejam eles recebíveis de financiamento de aquisição de veículos, ou sejam recebíveis de você ser um fornecedor de um grande sacado, por exemplo. Você, tipicamente, numa operação de securitização, você vai estar concentrado na sua atividade, que é uma atividade da originação. As demais atividades são atividades que é uma prestação de serviço que alguém mais vai fazer esse serviço para você. Tá? Então, importante você entender agora como que você vai fazer melhor, quais são as dicas para você fazer melhor a sua atividade de originação de recebíveis e as dicas para você contratar melhor alguém que vai fazer toda essa prestação de serviço dos outros 4 fundamentos, sejam eles a constituição do veículo, sejam eles a prestação de serviço dos direitos creditórios, o trancheamento da carteira ou a distribuição dos valores imobiliários a mercado. Muito bem, vamos começar pela sua parte, empresário, pela sua parte que é justamente de originação dos direitos creditórios. Muito bem. O investidor, no final das contas, quem está trazendo o dinheiro, o que ele precisa? No final das contas, ele precisa de previsibilidade. Tá? O que ele precisa entender? Que naquele conjunto de recebíveis que vão fazer parte da securitização, seja ele do FEDIC ou da companhia securitizadora, aquele conjunto de recebíveis vai ter um determinado comportamento. Tá? Para isso, é importante que a gente entenda como é que vão ser esses recebíveis. É o que a gente, em geral, fala da tese de investimento. Qual que é a minha tese de investimento? Eu vou fornecer serviço, por exemplo, para um ou mais grandes sacados. E a minha tese de investimentos, do ponto de vista de crédito, é que eu posso prestar esse serviço, o meu cliente vai me pagar a prazo, tá? E eu tenho um bom risco de crédito, porque esse cliente que vai me pagar a prazo é um sacado grande e eu vou conseguir receber esses recursos. Então, essa seria a tese de investimento de quem está olhando numa ótica de fornecedor de um grande sacado. A tese de investimentos pode ser diversa. Eu posso ter uma tese de investimentos que eu vou financiar, por exemplo, um crédito educacional. Eu vou financiar estudantes que vão fazer uma faculdade, por exemplo, e vão conseguir ter uma melhora da sua empregabilidade e vão me pagar no futuro. Essa seria um exemplo de outra tese de investimentos. Então, o originador ele precisa entender muito bem qual é a tese de investimentos dele. Vamos usar como exemplo aqui essa tese de investimento do fornecedor do sacado, mas lembrando que era só um dos exemplos. Tá? Eu preciso também identificar quem é que vai ser o meu devedor, quem que deve quem que vai dever para mim, tá? Eu, originador. Então, quem são os meus sacados? Para isso, eu preciso entender qual o crédito dos meus sacados. O meu sacado, ele é um sacado que vai ter um crédito bom? É ou não é? Eu preciso entender e preciso fazer uma avaliação de crédito. E eu preciso ter uma avaliação de crédito que seja justamente essa avaliação de crédito que é o grande elemento para que a gente consiga montar um conjunto de recebíveis de boa qualidade e consiga atrair os investimentos. Tá? Portanto, eu preciso fazer essa análise de crédito. Eu preciso também ter uma ideia de qual o preço daqueles recebíveis, né? Qual é o preço. Muito bem, eu faço uma prestação de serviço, vou receber lá na frente, só que qual é o desconto que eu vou ter para poder fazer essa transação? Faz sentido dentro do meu spread comercial? Ou, outros exemplos, quem está fazendo um financiamento de veículo. Aqui nível de taxa de juros eu consigo emprestar dinheiro para alguém poder comprar um veículo? Eu consigo originar naquele nível? Tá? Então, toda essa análise de precificação é importante. Importante também entender, nesse meu processo de originação,
como é que é o processo de formalização. Beleza, eu forneço o serviço ou a mercadoria, eu tenho um valor a receber do grande sacado, mas como que ele vai me pagar? Como que ele formaliza aquilo? Essa prestação de serviço está formalizada? Nesse caso, normalmente, você tem todo o processo mercantil de formalização, normalmente é um processo que é mais bem definido. Em financiamento de crédito pessoal, por exemplo, toda essa formalização tem que ser feita através de um contrato de financiamento, que normalmente é feito através de uma cédula de crédito bancário ou CCB. Por fim, no meu processo, eu preciso entender como é que vai ser a cobrança. Se eu tiver que cobrar, como é que eu vou fazer para justamente poder fazer essa cobrança dos devedores, tá? É muito importante a gente se atentar para cada uma dessas etapas, quais são os fatores críticos. Eu preciso ter no meu processo uma boa segurança jurídica, eu consigo ter um processo de cobrança que seja eficaz, porque se eu de alguma forma, se eu empresto dinheiro e não consigo cobrar, se o devedor paga a seu bel prazer, eu não consigo ter uma boa cobrança. Então, para cada uma dessas etapas, a gente precisa estabelecer bons processos. Esses bons processos, como um todo, vão fazer uma parte muito importante no nosso trabalho de securitização. Muito bem. Vamos olhar agora, olhando para a próxima etapa, tá? Olhando naquelas etapas de constituição, de prestação de serviço, de tranchamento ou divisão de risco e distribuição de cotas, o que eu preciso observar? Eu preciso observar que eu vou ter quem vai constituir esse crédito, quem vai constituir o veículo, que é o administrador, ele vai precisar prestar um bom serviço de administração. Quem vai controlar os recebíveis, que é o custodiante, precisa prestar um bom serviço de custódia. E cada uma dessas etapas tem que ser bem estruturada, bem organizada, toda aquela prestação de serviço. Bom, muito bem. A gente tem, numa securitização, a gente tem o serviço do representante legal, tem o que é o administrador, tem o custodiante, que faz a guarda dos recebíveis, tem o gestor, que faz a escolha dos recebíveis. Como é que a gente consegue organizar todo esse processo? É muito importante que tenha um estruturador que vai fazer todo esse processo de coordenação e esse estruturador, é importante que ele tenha experiência para poder entender como é que é cada processo e entender como que esses processos como um todo vão ser coordenados, tá? Esse estruturador ele também é chamado de coordenador da transação, tá? Como é que a gente faz, portanto, juntando todos esses pedaços por parte do originador? Minha sugestão aqui para o originador, você é o originador que queira fazer um processo. É importante, em primeiro lugar, você entender muito bem como é que é o seu processo de originação. Para quem você está emprestando dinheiro? Né? Como é que você está emprestando dinheiro? Como é que são os seus clientes? Né? Se você efetivamente está vendendo os recebíveis dos seus clientes. É importante você entender esse processo como um todo, passando por cada uma daquelas etapas que a gente mencionou. É importante também você ter um conhecimento básico, pelo menos um conhecimento básico, de como é que funciona esse processo de securitização como um todo, da regulamentação. Vale a pena você ter algum conhecimento sobre isso, e a principal norma do Brasil sobre securitização é a Instrução CVM 356. É importante também você entender um pouquinho da visão dos investidores. O que os investidores esperam no processo de securitização? E, basicamente, o que eles vão esperar aqui, as principais características que os investidores esperam numa transação são previsibilidade daquela carteira. Então, a carteira ela precisa ser originada de forma o mais homogênea possível. Então, a gente tenha... Se eu tiver um conjunto muito dispar de sacados, eu tenho um sacado que é muito bom, por exemplo, e eu tenho um sacado que, do ponto de vista de crédito, não é tão bom assim, por exemplo, eu posso ter uma diversidade muito grande de recebíveis, e aí eu posso ter dificuldade de ter essa homogeneidade. Então, entender a cabeça dos investidores é importante para entender o que eles esperam para a gente poder
montar todo esse processo também. Tá? É importante amadurecer o processo de originação de forma que a gente consiga justamente ter esse processo de análise de crédito, ter o processo de estabelecimento de cobrança, formalização dos documentos, para que a gente consiga ter esse passo a passo já amadurecido. Difícil fazer uma securitização quando a gente está começando todo um processo de originação de créditos e esse processo ainda não está muito bem estabelecido. Tá? Então, o amadurecimento do processo é muito importante. É importante, na contratação de prestação de serviços, a nossa sugestão é sempre você começar por um coordenador do processo como um todo. Nós, da XP, por exemplo, nós investimos bastante nesse processo de coordenação justamente para tentar levar a securitização e trazer para o mercado de crédito a descentralização que a gente já trouxe para o mercado de investimentos. Tá? Então, procuramos ter esse papel dos coordenadores, justamente entendendo o passo a passo de cada um dos elementos para a gente conseguir coordenar o processo, ajudar o originador a organizar todo o seu processo de originação e contratar os prestadores de serviços que vão, naquela sequência, criar a empresa, criar o veículo CNPJ, seja ele um FDIC, seja ele uma companhia securitizadora, fazer toda a questão da prestação de serviço em relação aos recebíveis. Nós fazemos, junto com o administrador e os prestadores de serviço em geral, aquela decomposição de risco para que a gente consiga, de forma otimizada, buscar os recursos dos investidores com diferentes perfis de risco e fazer a colocação a mercado. Como são muitos participantes, cada um com um papel separado, de fato, a nossa recomendação que você tenha um coordenador para fazer toda essa coordenação do processo, que ele envolve tanto a preparação da transação quanto o funcionamento da transação ao longo da sua vida. Por fim, a gente julga que é muito importante para um originador trocar experiências com outros originadores que já tenham passado por esse processo de securitização, para que essa troca de experiência permita que você consiga abreviar algumas etapas, ter um ganho de experiência, de conhecimento e usar esse conhecimento para poder deixar mais rápido o seu processo, mais robusto o seu processo. Então, basicamente, aqui, a securitização ela tem uma série de processinhos, uma série de etapas, mas ela permite, de fato, você aproximar os investidores. Tá? E aí, o que a gente está tentando trazer aqui é justamente o como que vocês, em geral, podem aproveitar as oportunidades que o Ricardo, que o Edson comentaram nas apresentações anteriores, usar tanto a queda da taxa de juros, o cenário que, surpreendentemente, a economia não foi tão mal assim, né? E todo o arcabouço tecnológico que a gente tem hoje em dia, juntar todos esses elementos para você poder captar dinheiro com base nos seus recebíveis. Muito importante, o processo tecnológico tem ajudado bastante toda a securitização como um todo, em cada uma dessas etapas a tecnologia tem ajudado bastante e a gente imagina pela frente que vem ajudar cada vez mais. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, justamente como tentar trazer a ideia para vocês de como buscar os recursos aproveitando as ideias que o Ricardo e o Edson trouxeram para vocês.